Francisco, pode ser uma oportunidade para rever a política energética de alguns países, nomeadamente Portugal? Não sei se será uma oportunidade. Eu acho que Portugal tem feito um papel, como disse aqui o professor Cantigas Esteves, relevante ao nível de uma certa diversificação. A verdade é que, por força das circunstâncias, grande parte, por exemplo, das energias naturais, por assim dizer, são nestes países completamente diferentes de nós, não é? Instáveis. E, portanto, nós temos vivido, e eu só para que fique claro do que disse há pouco, eu disse que o Ocidente tem vivido num cinismo pragmático. E tem, não é? Há aqui um cinismo por causa dos interesses ao nível dos negócios, ao nível da segurança mundial. Mas eu acho que estes movimentos, mais tarde ou mais cedo, vão levar, como disse o João, e para que não fique dúvidas, vão levar à democracia. Eu penso que a globalização, o que está a fazer, e o que irá fazer a longo prazo, ao médio e longo prazo, é precisamente levar a democracia a sítios onde ela era inimaginável há uns tempos. Agora, se nós vamos mudar, quanto à pergunta que me faz, se vamos mudar, é difícil mudar muito rapidamente, não é? Os países estão dependentes, são excessivamente dependentes dessas regiões, têm uma economia feita para este tipo de energias e, portanto, é uma mudança que já tem vindo a ser feita por outras razões, por razões ambientais até, não tanto por estas razões geoestratégicas, por assim dizer. Se calhar pode ser um incentivo e vamos ver se será. Aliás, essa questão da globalização não deixa de ser curioso verificar que a China mandou retirar dos motores de busca todas as expressões onde aparecesse a palavra Egito. Repare que antigamente nós podíamos pôr um muro à frente de um país, tapar esse país, impedir que as pessoas, através da violência, saíssem desse país. Neste momento, a internet, por muito que se tente e por muita tecnologia que se inventa, há sempre um buraco. E há sempre uma forma das pessoas terem esse conhecimento. Isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que nós devemos, nesse aspecto, devemos estar muito felizes com o que tem vindo a acontecer, porque eu acho que é fomentado por isso. Tem coisas más, sem dúvida, tem coisas más, mas tem uma coisa muito boa que é espalhar esta mensagem, que é um pouco a mensagem da liberdade de pensamento, da liberdade das pessoas viverem, da liberdade das pessoas circularem, protestarem, sei lá, pensarem. Eu acho que é importante e leva-nos a pensar, e que é uma grande vitória da globalização real e virtual, penso eu. João, esta política que o Governo tem seguido em Portugal de diversificação das fontes energéticas parece-lhe positiva, olhando para aquilo que está a acontecer neste momento? 42% da energia consumida em Portugal já tem... Eletricidade. Esse é que é o problema dos combustíveis. A resposta à pergunta é sim, mas não é suficiente, mas já lá vamos. Sim, porque muitas das... Há várias críticas que têm sido feitas ao Governo e uma delas é que, por exemplo, paga demais pelas energias renováveis. E o que o Governo tem dito sempre, o Secretário de Estado Carlos Rubinho disse-o há bem pouco tempo lá no Parlamento, há cerca de 2 semanas, é que, bem, há um sobrecusto das renováveis. Depende do preço da alternativa. O que vemos agora é que eu acho que as contas do Governo estão feitas para alguma coisa como o barril de petróleo acima dos 90 euros, deixa de haver sobrecusto nas renováveis. Bom, temos aqui a prova. Com o petróleo agora a 100 euros, a aposta do Governo, a aposta do Governo foi inteiramente justificada e já está a trazer ganhos muito significativos para o país. No entanto, a política do Governo até agora tem centrado apenas na eletricidade, e a eletricidade representa 20 e poucos por cento, 30% da energia primária consumida em Portugal. O projeto do carro elétrico é interessante, obviamente, quer dizer, não é de um dia para o outro, mas é um caminho que se irá fazer. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos o número de carros elétricos já muito significativo e, como todos os investimentos, tem que se fazer desde o início. Quer dizer, não podemos estar à espera que a energia esteja madura para 15 anos depois comprarmos tudo a terceiros porque não tivemos qualquer papel no desenvolvimento e não tivemos qualquer participação ativa nesta dinâmica. Portanto, eu acho que as renováveis, o projeto do carro elétrico são muito importantes. Falta uma parte fundamental, que é uma política global de transportes, na qual eu acho que o Governo tem falhado um pouco. Porque implica, de facto, mexer fundamentalmente com uma coisa, que é a alteração radical do padrão de utilização do carro individual. Ou seja, é preciso uma política de aposta de transportes coletivos, autocarros, comboios, e isto se calhar poderia eventualmente substituir parte das receitas que hoje... O Governo tem que abdicar de parte das receitas que recebe do consumo privado de petróleo e arranjar outras formas de financiamento, mas há outras formas de financiamento. Portugal tem aqui uma oportunidade. Eu acho que o Governo devia avançar para uma política de transportes radical, como foi feita, por exemplo, na cidade de Londres, em que se tornou quase incomportável entrar com um carro individual na cidade, e todas as receitas desse imposto foram aplicadas, todas as receitas foram aplicadas no sistema de transportes.
Eu defendo esse caminho. Acho que numa altura em que já se chateou tanta gente, era uma boa oportunidade de se chatear um grande número de portugueses, mas com uma razão que se calhar, bem explicado, os portugueses reconheceriam como sendo uma das reformas mais importantes que falta fazer neste país, mas que é fundamental fazê-la porque, por muitas renováveis que nós tenhamos em Portugal, sem tocar na área dos transportes e sem mudar o padrão de utilização individual dos transportes, é impossível reduzirmos a nossa dependência energética. João Cantigas Esteves, o Banco de Portugal fez uma recomendação aos bancos para que mantivessem dentro do possível a distribuição de dividendos para reforçar os capitais. O primeiro banco a apresentar resultados, o BPI, acabou por preferir aumentar o capital e reter a totalidade dos dividendos. O Banco Espírito Santo reteve parte dos dividendos. Esta recomendação parece parece nesta altura para a Banca Nacional? Eu julgo que sim, e é uma recomendação, no fundo, que se encaixa com as próprias tradições recentes da regulação, nomeadamente com as novas regras da Basileia. Ou seja, acho que na sequência da crise que temos tido, é muito importante revermos o paradigma clássico de capitais próprios e capitais alheios, digamos assim, e naturalmente a favor dos capitais próprios. Isto é, a alavancagem utilizada no passado, espero que seja do passado, e é natural de facto que as empresas em geral, eu até direi, e as famílias já agora, é preciso revisitarmos, de facto, o conceito de capital próprio e de alavancagem. E, em primeira linha, estão os bancos. Portanto, eu acho que a recomendação faz sentido. Agora, o problema é que nós estamos ainda com um sistema relativamente frágil. É verdade que o nosso sistema bancário não teve os problemas que outros países, efetivamente, tiveram, mas temos estado numa situação muito, muito frágil. E frágil porquê? Porque o interbancário continua fechado. A fonte de financiamento dos bancos está a ser praticamente o Banco Central Europeu. Ora, isto é muito, muito complicado. É muito difícil. Ou seja, nós estamos muito longe de um modelo de estabilização do sistema bancário e vivemos, de certa forma, num modelo virtual. Ou seja, o BCE gostaria de começar a levantar um bocadinho, digamos, o pé do acelerador, mas te leva a crer que não vai ser possível tão cedo. Ora bem, e portanto, desse ponto de vista, o reforço de capitais próprios parece-me importante. A via mais prática e até direi menos dolorosa é a dos dividendos, não haver dividendos, portanto, através de reservas, obviamente que vamos reforçando um bocadinho os capitais próprios, porque é outro problema associado à falta de liquidez e à falta de interbancário, digamos assim, é que depois há a própria taxa de juros. Ou seja, nós aqui também, devido ao risco país que temos, isto é, mesmo que os nossos bancos pudessem colocar operações de financiamento no estrangeiro, iríamos ter seguramente taxas também incomportáveis, porque para além do risco país, que neste momento é elevado, teríamos naturalmente um prémio acrescido dos respectivos bancos. Portanto, ou seja, é uma recomendação que faz sentido e enfim, precisamos ainda mais para eventualmente entrarmos em alguma normalização do setor bancário. Ou seja, eu confesso que é algo que me inquieta vermos o setor bancário, enfim, todo ele um bocadinho, digamos, seguro ligado à máquina do oxigênio. Por outro lado também, e que tem a ver com o papel que penso que ainda hoje foi o Sr. Presidente da República, recebeu 4 grandes banqueiros, é que se espera que a banca consiga conceder um bocadinho mais de crédito, nomeadamente para as empresas. Aí também há um problema adicional que é a escassez. Por um lado, e também alguma concorrência, enfim, forte, nomeadamente do próprio Estado, ao colocar alguma da dívida pública nos próprios bancos e também as empresas públicas, ou seja, o crédito é escasso e mais escasso é, exatamente, e mais escasso é e fica, nomeadamente, por algumas empresas. Francisco. Não, eu estou de acordo com o que o professor Cantigas Esteves disse. Eu devo dizer que os bancos estão agora a apresentar os resultados de 2010 e no meio deste clima todo muito negativo e destas dificuldades que foram aqui bem descritas, a verdade é que os resultados acabam por ser resultados aceitáveis e acho que é preciso ter uma palavra também de apreço pela forma como as instituições bancárias de referência em Portugal, as de referência, obviamente que houve aquelas que nós conhecemos que não correu bem, mas tiveram, de certa forma, um comportamento mais conservador do que o que aconteceu, por exemplo, a nível internacional. Eu acho que agora, dentro desta fragilidade, que é, no fundo, se o país não está bem, se a economia não está bem, os bancos não estão bem... Mas se nós ainda assim demonstram um bom comportamento. Há aqui um ciclo, eu acho que demonstram um comportamento bastante aceitável, que demonstraram bastante prudência, e é preciso notar também que
em grande parte, tem a ver com os investimentos que fizeram no estrangeiro. Houve aqui, de certa forma, uma visão de investir em locais corretos, como por exemplo a Polónia e Angola, que está a compensar de certa forma. E isso é importante. Aconteceu com outras empresas, acontece com as instituições bancárias. Eu acho que é relevante referir isso. João, o último minuto que nos resta. Bem, eu acho que, como é óbvio, não faz qualquer sentido neste momento distribuir dividendos por uma razão, para mim, que é, eu gostava de saber até que ponto é que parte dos lucros dos bancos este ano se devem ao facto de estarem, por exemplo, a investir a dívida pública a 6, 7% e a financiarem-se no Banco Central Europeu a taxas baixíssimas. Os bancos que apresentaram que o Banco Central Europeu, a política do Banco Central, a política do Banco Central não está só a manter os bancos ligados à máquina, está a contribuir para a sua recapitalização. Ou seja, uma instituição pública, porque um Banco Central é uma instituição pública, tem o monopólio da emissão da moeda, é uma instituição pública, não é uma instituição privada, está, através da sua política monetária, não pode financiar Estados, mas financia bancos, porque a sua responsabilidade é a estabilidade do sistema financeiro, portanto não tem alternativa, tem de o fazer. Mas o curioso disto, eu gostava de saber até que ponto é que grande parte destes lucros não são lucros politicamente garantidos pelo Banco Central Europeu. E se assim é, o que nós estamos a... E eu estou convencido que sim. E se assim é, o que nós estamos a assistir neste momento na Europa é uma redistribuição de riqueza inaceitável da parte dos contribuintes para os bancos e os seus acionistas, através do Banco Central Europeu. Essas contas certamente vamos fazer. Mas há só um aspecto que eu gostaria só de acrescentar muito rapidamente, porque falou no BES relativamente diferente dos outros. Eu queria só sinalizar também, porque eu acho que é justo, é que o BES fez decisões fortíssimas, nomeadamente vendendo joias da coroa, e não hesitou de o fazer. Isto é, os bancos estão, de facto, a fazer um trabalho de casa. Eu concordo que os bancos estão longe de estar bem, mas, por exemplo, o caso do BES é fantástico no sentido em que está a tomar decisões... Ativos. Exatamente. Para surpresa de muita gente, não é? João Galamba, Francisco Proença de Carvalho, certamente assim que saírem as contas dos bancos vamos poder analisá-las em detalhe. Agradeço a vossa opinião neste acerto de contas de terça-feira. É também o fim do Closing Bell, que regressa amanhã, pontualmente às 21 horas. Aproveite esta noite.